Olá, eu sou Jarles Pereira, missionário da comunidade Canção Nova, e você está no Diário Espiritual. Vamos fazer juntos? Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Carta aos Romanos, capítulo 4, versículos de 13 a 25. De fato, não foi mediante a lei que se fez a promessa a Abraão ou a sua descendência, de ser o herdeiro do mundo, mas por meio da justiça da fé. Porque se os herdeiros fossem os da lei, a fé ficaria esvaziada e a promessa sem efeito. Mas o que a lei produz é a ira, ao passo que, onde não há lei, não há transgressão. Por conseguinte, a herança vem pela fé, para que seja gratuita e para que a promessa fique garantida a toda descendência, não só a descendência segundo a lei, mas também a descendência segundo a fé de Abraão, que é o pai de todos nós, conforme está escrito: e eu te constituí pai de uma multidão de nações. Nosso Pai em face de Deus em quem creu, o qual faz viver os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Ele, esperando contra toda a esperança, creu e tornou-se assim pai de muitos povos, conforme lhe fora dito: tal será tua descendência. E foi sem vacilar, na fé que considerou seu corpo já morto. Ele tinha cerca de 100 anos, e o seio de Sara também morto. Ante a promessa de Deus, ele não se deixou abalar pela desconfiança, mas se fortaleceu na fé, dando glória a Deus, convencido de que podia cumprir o que prometeu. Eis porque isto lhe foi levado em conta de justiça. Não foi escrito só para ele, foi-lhe levado em conta, mas também para nós. Para nós que cremos naquele que ressuscitou dos mortos, Jesus nosso Senhor, o qual foi entregue pelas nossas faltas e ressuscitado para a nossa justificação. Palavra do Senhor, graças a Deus. Todos nós somos descendentes de Abraão. E aqui Paulo fecha esse ciclo falando da justificação, né? Pela fé, chama Abraão como testemunha e é convincente, né? Fica bem claro aqui que não tem mérito nenhum que possa fazer com que a gente seja justificado, mas é pela fé. Pela nossa fé. Não tem nenhuma obra que me faça levantar a mão para dizer que, olha Deus, eu sou bom e eu mereço. Não. É porque Deus é bom e Ele me fez merecer. E aí a gente faz as obras boas porque a gente imita nosso Pai. E porque a gente se mantém firme na graça. E para de pecar, obviamente, né? Parar de pecar é o principal, o básico. Bom, de fato, não foi mediante a lei que se fez a promessa a Abraão. Ou seja, não veio uma lei e aí, por causa da lei, Abraão fez direitinho, ó, parabéns, Abraão, você cumpriu tudinho, ó. Agora você vai ser herdeiro, você, sua descendência. Não, foi porque Abraão creu. Isso tem que ficar claro. Então, é a mesma coisa, nós somos cópia, imitação, né? Descendentes dele. Estamos na mesma fé que ele teve. Então, nós também precisamos crer primeiro e receber as bênçãos e as graças posteriormente. Então, versículo 15.
Mas o que a lei produz é a ira, ao passo que onde não há lei, não há transgressão. Essa frase aqui é muito importante para nós. Por quê? Porque como nós lemos já no capítulo anterior, o pecado ele faz o quê? A lei faz o quê? A lei mostra o que está errado. Mostra o pecado. Aí quem não tem a lei, ele vai seguir a intuição das boas intenções que estão no seu coração, que Deus colocou no coração de qualquer ser humano. Aí tem quem se deixa levar pelas tentações, pelas más inclinações, porque todo mundo tem pecado, lembra? Pecado original. E tem aquele que segue a boa indicação. Então ele vai lutando de alguma forma, mesmo sem conhecer os mandamentos de Deus, para fazer o bem. Então, quem conhece os mandamentos vai produzir ira, ou seja, por quê? Porque vai pecar. Não tem jeito, vai pecar. Então, tem punição. Quem não conhece não vai achar que está pecando, mas vai ter o julgamento de Deus de qualquer forma, como nós já vimos. Mas não tem transgressão de lei, porque o pessoal não conhece lei, né? E por isso, Paulo está trazendo tudo isso para poder deixar bem claro que a herança, o versículo 16, por conseguinte, a herança vem pela fé. Então, não é esse negócio que pega. O que pega é a fé. Para que seja gratuita. Ou seja, eu não tenho que ficar cumprindo as coisas como que exigir direitos. Não, Deus é que dá gratuitamente. Porque Ele é bom. Para que seja gratuita, para que a promessa fique garantida a toda a descendência. Paulo aqui já está considerando, está deixando claro que tem a descendência segundo a lei, mas também a descendência segundo a fé de Abraão. E que descendência é essa segundo a fé de Abraão? É a mesma que nós cremos. Porque nós nunca participamos dessa história da lei. Não somos judeus. Somos de origem pagã, somos de origem dos povos gentios. Então, está aqui, bem claro para nós. Né? Segundo a fé. E por isso, as duas descendências são agraciadas gratuitamente. Por quê? Porque Abraão é o pai de todos nós, conforme está escrito, olha, versículo 17. Conforme está escrito, eu te constituí pai de uma multidão de nações. O nosso pai, em face de Deus, em quem creu, o qual faz viver os mortos e chama a existência as coisas que não existem. Esse é o Deus que nós cremos. Ele, esperando contra toda a esperança, creu e tornou-se assim pai de muitos povos, conforme lhe fora dito. Tal será a tua descendência. Então, o passo na fé de Abraão não foi só um. Abraão, sai da tua terra, vai para onde eu vou te mostrar tal. Esse foi o grande. Mas teve outros passos grandes. Talvez o maior tenha sido esse que Paulo vai relatar aqui. Né? Na verdade, foram 3 grandes passos, né, que Abraão deu. Assim que a gente pode dizer, né? Primeiro, sair da terra de Ur, dos caldeus, onde tinha idolatria. E foi andando por uma terra que Deus falou, eu vou te mostrar qual é a terra. Imagina o que esse homem passou. O que disseram para ele, né? Pegou Ló, que o primo dele, o sobrinho dele, foram embora. Andando, até achar a terra. Né? Se pegar o livro dos Gênesis, a gente chega lá, né? A gente vai estudar isso. Foi andando. Enfim. E essa foi a primeira parte. A segunda foi essa que está descrita aqui. Versículo 19. Né? O segundo grande passo na fé de Abraão, na minha opinião, né? Versículo 19. E foi sem vacilar na fé que considerou seu corpo morto e o seio de Sara também morto, né? Ele que tinha quase 100 anos. Ou seja, ele não vacilou na fé. Por quê? Porque a promessa da descendência era para quê? Para que a descendência fosse dele. Tanto que não deu muito certo. Nasceu Ismael,
né, que foi filho de Agar com Abraão, porque Sara falou, não vai ter jeito não, essa promessa está demorando, não vai rolar. Olha, tem aqui minha escrava, filho dela é meu filho, porque a escrava é minha, então vai ser teu filho também. Pronto, a promessa se cumpre. Abraão foi, aceitou, né? Mas Deus falou, não, você vai ter um filho com Sara, com essa velha aí, ó, é isso mesmo, você vai ter filho com ela, sua esposa legítima. E assim foi, né? Então Abraão creu nisso e eles tiveram um filho, só tiveram que esperar o tempo de Deus. Mas eles tiveram um filho da promessa chamado Isaac. E veja, quem que poderia dar um passo desse, gente, na fé? Um homem quase 100 anos, uma mulher já devia beirar os 80 ali. Nossa, não dá, né? Mas deu. Deu porque foi Deus quem falou. Veja, e Paulo está dizendo, a nós também foi dada essa graça, então nós podemos crer, mas por causa da fé em nosso Senhor Jesus Cristo, ressuscitado dos mortos. E o terceiro grande passo na fé, na minha opinião, de Abraão foi quando Deus pediu para que ele sacrificasse Isaac. E ele foi e levou Isaac para sacrificar. Gente, é extraordinário, né? Mas foram todos passos na fé. Abraão não tinha nenhuma lei para cumprir, e assim ele obedecia e acreditava, sofrendo, homem velho já. Podia achar que estava louco, estou escutando vozes, eu estou maluco, mas não. Ele se manteve firme e fiel. Que coisa mais linda a vida de Abraão. E todos nós somos descendentes de Abraão pela fé também. Que lindo, né? Que lindo isso. Olha, versículo 20. Ante a promessa de Deus, ele não se deixou abalar pela desconfiança, mas se fortaleceu na fé, dando glória a Deus, convencido de que podia cumprir o que prometeu. Eis porque isto lhe foi levado em conta de justiça. Meus irmãos, essa carta está chamando a nossa fé de volta à vida. Nós cremos que ele pode cumprir. Qual era a referência que Abraão tinha? Nenhuma. Nós temos muitas referências. Temos uma igreja de 2000 anos. Temos Jesus que já ressuscitou dos mortos. Temos os santos. Olha quanta referência de fé. A nossa fé é ruim mesmo, é pequena mesmo, né? Desculpa, estou falando de mim, né? Não vou acusar você de má fé, de fé fraca. Mas que a nossa fé precisa crescer, a minha fé precisa crescer. Porque olha só, veja bem, né? Abraão não tinha nenhuma referência, mas ele acreditou, não, Deus vai me dar um filho com Sara, vamos lá, vamos ter um filho. Coisa linda, né? Essa é a nossa fé. Essa é a nossa fé, esse é o nosso Deus maravilhoso. Vamos anotar no nosso diário? Bom, tem promessa de Deus, tem uma promessa aqui, ó, versículo 18, lá no finalzinho, mas você pode anotar tudo se quiser. Mas o final, que é a promessa, mas ela fica sem sentido se a gente não anota o versículo todo, né? Tal será a tua descendência. Então o versículo fica assim, ele, esperando contra toda a esperança, creu e tornou-se assim pai de muitos povos, conforme lhe fora dito. Ou seja, isso é princípio eterno, isso aconteceu com ele, porque aqui tá tudo junto aqui, né? No combo desse trecho. Tal será a tua descendência, é a promessa. E Abraão creu e assim é, né? Nós aqui, ó, somos dessa descendência. E os princípios eternos, todo o trecho você pode anotar como princípio eterno, porque de fato é, né? São verdades da nossa fé, constituídas lá no início, já em Abraão, que nós cremos. Estão aqui como uma lição para circuncisos e incircuncisos, para não ter briga, não ter confusão e todo mundo andar direitinho conforme a fé que nós temos em nosso Senhor Jesus Cristo. Anota também qual a mensagem de Deus para você hoje e como colocar isso em prática na sua vida. Anota no seu diário.
e luta para viver. Convido você que é novo aqui no canal a se inscrever, acionar o sino da notificação, deixar o like, porque o seu like evangeliza. Vamos juntos, com a graça de Deus, fazer a Bíblia toda, seguindo o método A Bíblia no Meu Dia a Dia, de Monsenhor Jonas Abib? Pois é, então, o convite está feito e aqui na descrição você encontra o passo a passo de como fazer o método. Que Deus abençoe você. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós.